que vem da fronteira. Informação com o Fidel Varenga, que vai chegar na tela agora, a notícia de uma estudante, essa jovem aqui, que morreu em um grave acidente de trânsito. Fidel, bem-vindo, atualiza para nós. Wagner, a vítima é Jéssica Pedroni da Silva, de 32 anos. Ela, que é natural da cidade de Rio Bananal, no Espírito Santo, morava aqui na região de fronteira e cursava medicina em Cidade do Leste, no Paraguai. Ontem ela se envolveu em um acidente, estava de moto, bateu na traseira de um carro, se desequilibrou e caiu. E logo atrás dela vinha um caminhão que a atropelou. Ela deixou um filho de 1 ano e 10 meses e também era esposa de um policial militar aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Wagner. Obrigado, Fidel. 6h24, o assunto continua sendo a fronteira. A gente retorna para falar de um crime que aconteceu em Foz do Iguaçu, onde 3 jovens foram perseguidas por um carro em alta velocidade. A motorista acabou perdendo o controle da direção, capotou. 2 delas morreram. Esse caso tem novidade. Vamos relembrar como tudo aconteceu. Dá só uma olhada. 17 de outubro de 2022. Tudo foi filmado. O primeiro registro mostra um carro parando atrás do outro em um semáforo em Foz do Iguaçu. Do lado direito, quase escondido na imagem, repare, chega o veículo onde estão as vítimas. Daiane Espada, Cíntia Albuquerque e Daiane Jaqueline. Neste momento, 2 homens descem do primeiro carro, mais um que está no segundo. Eles partem para cima das jovens. A confusão naquele local acaba, mas logo depois começa a perseguição. Os veículos estavam em alta velocidade quando o carro das jovens capota. Cíntia e Daiane Espada não resistiram aos ferimentos e morreram. A outra vítima foi a única que sobreviveu. Desde então, parentes das jovens pedem justiça. A nossa luta essa tarde é em pedido de justiça, para que os culpados sejam punidos, venham ser punidos rigorosamente, conforme a lei, porque a vida da minha filha foi interrompida numa fase de juventude dela. Então, a nossa busca nessa tarde é por justiça. Os homens envolvidos devem responder pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. E eu continuo nesse assunto já com a Rafa Schwinka na tela ao vivo, porque nós temos novidade desse caso, né, Rafa? Sim, temos novidade. A justiça, então, determinou que esses 2 homens, então, eles vão a júri popular. A data ainda não foi definida. Inclusive, um deles ainda não está preso. Então, realmente, como disse a família na entrevista, eles aguardam muito por esse momento. E pela primeira vez, o advogado de uma das sobreviventes, né, dessa jovem que conseguiu escapar desse gravíssimo acidente, ele deu entrevista, falou com a nossa produção a respeito aí realmente dessa decisão e do que eles aguardam. Então a gente vai conferir agora a entrevista do advogado Kleber Lins. Ainda não é uma decisão definitiva. A decisão da sentença de pronúncia saiu agora no dia 30 de junho. Então, portanto, cabe recurso por parte da defesa dos acusados. A princípio, os 2 acusados serão submetidos a julgamento popular, ambos por homicídio qualificado por motivo fútil, consumado por 2 vezes, e homicídio qualificado por motivo fútil na modalidade tentado, tendo em vista que uma das vítimas sobreviveu. A princípio, 2 pessoas irão a júri popular, ambos estavam presos, um conquistou a liberdade com medidas cautelares por meio de um habeas corpus, o outro permanece preso com prisão preventiva decretada. São 2 veículos envolvidos no fato, os 2 veículos permanecem apreendidos e os 2 acusados, condutores ambos de cada veículo, a princípio irão a júri popular. Rafa, a gente tem que agradecer o advogado que falou com a nossa equipe, advogado também das famílias das vítimas que não sobreviveram, que tem acompanhado e tem conversado com a nossa equipe em Foz do Iguaçu. Alguns detalhes que a gente traz de novidade nesse caso, né, Rafa? O principal deles, então, é que no dia 30 a Justiça definiu pela definição do júri popular desses 2 envolvidos. Obrigado, Rafa. Já volto a conversar com você, porque eu quero pedir mais imagens para a nossa equipe de produção, porque tem novos desdobramentos, como você percebeu nesse material aqui também. Primeiro,
que desde o início as câmeras de segurança auxiliaram na investigação e aí conseguiram comprovar que as meninas estavam em alta velocidade porque um carro sedã, que é aquele primeiro que aparece na imagem, em outros flagrantes também, estaria perseguindo essas meninas. Então nós não falávamos mais de um acidente, e sim de um crime. Esse carro foi apreendido em uma cidade da região, São Miguel do Iguaçu. Pertencia a um empresário, essa era a primeira informação. Desde então, ficou fato isso. Hoje, o advogado confirmou para a nossa equipe, mesmo com um processo que segue em segredo de justiça, que sim, 2 carros foram apreendidos. Por isso que nós fizemos questão de fazer esse reconta, fazendo passo a passo de tudo o que aconteceu naquele dia 17. Por quê? De acordo com a investigação, aí ó, nesse momento, presta atenção, os 2 carros que aparecem um atrás do outro, os 2 foram apreendidos. São dos homens envolvidos nessa agressão. Eles são investigados por homicídio doloso, ou seja, quando você tem a intenção de matar. E o carro das meninas aparece bem ao canto, a gente consegue ver só lá ao fundo, ele está na direita. E repare, 2 homens saem do carro da frente e um homem sai do carro de trás. Parece inclusive um Fiesta esse carro de trás. E aí sim, olha só, o carro das meninas sai lá pela lateral, pela direita. Os 2 carros saem em perseguição. Então são 2 carros apreendidos. Tem uma dúvida nessa história, sim senhor, porque a imagem deixa claro que no carro da frente, o carro sedã, que foi apreendido logo na sequência em São Miguel do Iguaçu, 2 pessoas saem. Repara, vamos contar comigo aí, ó. Os 2 carros estão parando, as meninas passam na lateral. A imagem mostra tanto o motorista como o passageiro saindo do carro da frente e também o motorista do carro de trás. 3 homens saem desses 2 carros. Por que só 2 são investigados aí pela polícia com o fim do inquérito, inclusive? Chega a novidade também que os 2 foram presos, mas que um conseguiu, então, o alvará e está respondendo em liberdade. Essa informação repassada pelo advogado, então, da sobrevivente, que nós estamos fazendo contato. Eu venho conversado com a Daiane, que hoje me atendeu gentilmente também. Falei com ela no particular, conversamos, ela bastante abalada, ainda se recuperando, com muitas sequelas. Estamos conversando com os familiares das vítimas que não sobreviveram e conversamos também com o advogado. Eu falei específico com o advogado do caso, então, o Kleber, que fez essa entrevista comigo e deu esse pronunciamento, então, que acompanha. É um momento muito aguardado, não temos data ainda, e lembrando que a defesa dos 2 réus, ela pode recorrer, ou seja, essa é a primeira decisão da justiça, que os 2 vão à júri popular, mas ainda cabe recurso. Olha o momento exato, agora frisando, na lentidão aí, deixando um pouco mais lenta a câmera, sai um da parte do passageiro, o motorista também já saiu, o outro do lado, e as meninas saem correndo com o veículo, e aí sim começa essa perseguição. Esses 2 carros foram apreendidos. A gente segue acompanhando esse caso de perto. Não estamos falando de um acidente, não, nós estamos falando de um caso de duplo homicídio e tentativa de homicídio. Um caso de grande repercussão que nós não esquecemos. 6h31.